Quanto custa honrar a Deus? Nada? Pouco ou tudo? Nada, pouco e tudo. Vamos ver. Jacó tinha quanto quando fez um voto para Deus que ele ia honrar a Deus? Ele não tinha nada. Estava deitado. O travesseiro dele era uma pedra, para vocês terem uma ideia, o tanto que ele tinha. E ali ele fez um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou honrar o Senhor. E Deus abençoou. E ele na hora não tinha nada. A viúva da história de Jesus, quanto ela tinha para honrar a Deus? Uma mixaria. Eu sempre achei que era um quarto de dia de serviço. Não, era um quarto de um denário. Era um quarto de um... Não era um quarto de um denário, era um quarto de uma moeda que eles tinham lá. Era 2 moedas bem pequenininhas. Mas Deus honrou ela. E o jovem rico, quanto Deus pediu para ele? Tudo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E ele falou, não, isso é muito. Né? Queridos, primeiro Deus. Quando a gente coloca primeiro Deus, São Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu quero terminar a mensagem antes de a gente fazer aquele desfile, aquela foto com todos os alimentos aqui. Muitos já trouxeram aqui, ó, já tem cesta básica colocada aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. 2 histórias da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, conta de 2 irmãos que vieram trazer oferta para Deus. Vocês lembram deles? Um deles era Abel. Vamos colocar o melhor primeiro, né? Embora Abel fosse mais novo, ele trouxe a melhor oferta. Por que a oferta dele era melhor? Porque era o que Deus tinha pedido. Por que a oferta de Caim não era boa? Porque não era o que Deus pediu. Ele trouxe o melhor das frutas, mas Deus falou era um cordeiro. Por que tinha que ser cordeiro, gente? Porque o cordeiro significava Jesus. Gente, manga não significa Jesus. Melancia não simboliza Jesus. Mamão não tem nada a ver. Cordeiro, sim. Faça o que Deus pede. E Deus vai te honrar. E a segunda história está em Atos capítulo 5. Pode abrir a tua Bíblia. Atos capítulo 5. Para a gente entender o contexto, eu preciso ler o verso 36 e o 37 do capítulo 4, tá, gente? Diz assim, então José, quem os discípulos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Muitas pessoas, vendo a necessidade da igreja e dos irmãos, vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro na igreja. E muitas pessoas prometeram, não, eu vou vender e vou trazer o dinheiro para a igreja. E entre essas pessoas, Ananias e Safira prometeram, eu vou vender um campo e vou trazer o dinheiro para a igreja. E venderam o campo. E eu acho que era o Nereu, o negociante deles.
e conseguiu vender muito bem o campo. E deu muito dinheiro. E quando eles pegaram o dinheiro, falaram, nossa, mas dá tudo isso aqui na igreja? Não. É muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós vendemos por menos o dinheiro e vamos deixar um pouco aqui em casa. E Ananias pegou parte do dinheiro, trouxe para a igreja. E quando ele chegou na frente de Pedro e colocou o dinheiro, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele tenha falado, Pedro, está aqui o dinheiro do meu campo. Pedro falou assim, quem que falou para você mentir para Deus? Se você ficasse com o campo, não era teu mesmo? E se você tivesse prometido a metade, Deus estava obrigando você a dar o campo inteiro? Não, você prometeu dar o dinheiro do campo. Por que você está mentindo agora? E quando Pedro falou assim, o que aconteceu com Ananias? Como? Morreu. Naquele tempo, acho que não tinha guardamento, ou pelo menos para ele não teve. Alguns moços pegaram ele e saíram para enterrar. Nem comunicaram a viúva. 3 horas depois, a Safira, preocupada com o Ananias, que não voltava para casa, chegou na igreja. Chegou na igreja e Pedro falou assim, escuta, me conte uma coisa, foi importante que vocês venderam o terreno? Sim, foi importante, mas o tanto era a parte que eles tinham trazido. Era o quê, Meire? Era mentira. Eles tinham combinado de mentir. E Pedro falou assim, ó, está entrando na igreja agora, quem foi enterrar teu marido, e eles vão levar você também. E ela fez o quê? Morreu. Queridos, Deus, ele não obriga a nós a fazer nada. Mas o que Deus pede é que a gente cumpra o que a gente promete. Você algum dia prometeu?